Olá, seja bem-vindo aos Itinerários Amazônicos. Nesse vídeo, você irá conhecer uma unidade curricular de Ciências da Natureza e suas tecnologias. É a unidade curricular Bioeconomia em Contextos Socioambientais Amazônicos, que tem como temáticas biodiversidades e sociodiversidades da Amazônia e economias da Amazônia. Eu sou a formadora Juliana Nocera, do Instituto Iungo, e eu quero trazer um convidado muito especial para essa conversa, que é o professor Paulo Cunha. Ele é biólogo, pós-graduado em genética e especialista em jornalismo científico. Nos itinerários amazônicos, ele vem atuando como coordenador de área na elaboração das unidades curriculares de ciências da natureza. Seja bem-vindo, professor Paulo. Obrigado, um prazer estar aqui. Bora lá conversar um pouco sobre essas unidades. Então vamos lá. Para a gente começar essa conversa, eu quero te perguntar o que essa unidade curricular apresenta na perspectiva dos aprofundamentos de aprendizagem nas áreas de ciências da natureza e suas tecnologias. Perfeito. Acho que um elemento bastante importante, né, quando a gente pensa na área de ciências da natureza, do ponto de vista da formação, né, das pessoas e tal, diz respeito ao impacto que a área de ciências da natureza tem na forma como as pessoas vivem, pensam, agem, tanto nos seus aspectos aí individuais e tal, quanto nos seus aspectos sociais e coletivos, né? Portanto, entender as ciências da natureza e saber como ela funciona, como esses conhecimentos são produzidos e tal, é fundamental para que as pessoas possam atuar e estar no mundo hoje, né? Então, nesse sentido, né, essas unidades curriculares e os módulos que foram elaborados contribuem muito para isso, porque as temáticas relacionadas, né, às paisagens amazônicas, aos biomas amazônicos, às sociobiodiversidades amazônicas, são, além de extremamente importantes, né, para o contexto atual da humanidade, também são muito ricos para desenvolver essas aprendizagens dos estudantes, né? Um outro ponto importante, né, a gente está, na maioria das vezes, quando a gente fala da complexidade ou das complexidades amazônicas, né, a gente está falando em se posicionar diante de questões sociocientíficas, né? E se posicionar significa estruturar argumentos, né, com base em evidências e tal. Então, esse é um outro aspecto bastante importante de aprofundamento para a área nessas unidades. E, por último, né, a gente tem um aspecto relacionado a procedimentos, né, na área de ciência da natureza, que tem a ver com dominar e aplicar, né, processos investigativos para conhecer melhor sobre os fenômenos, conhecer melhor sobre as realidades, e, nesse sentido, essas unidades favorecem muito o desenvolvimento desses procedimentos investigativos, né? Por outro lado, né, quando a gente pensa do ponto de vista da bioeconomia, né, como que efetivamente ela contribui, né, para a área de ciências da natureza, né, para o desenvolvimento das aprendizagens na área de ciências da natureza. Primeiro, porque a gente tem alguns princípios relacionados à sustentabilidade que podem ser muito aprofundados do ponto de vista do desenvolvimento de conhecimentos pelos estudantes, quando a gente relaciona, né, a bioeconomia, por exemplo, com a biodiversidade amazônica, ou com as paisagens amazônicas, ou com os conhecimentos tradicionais amazônicos. Tem um outro conceito, né, que é muito importante hoje para o mundo, né, que é entender o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? Quer dizer, qual a importância da natureza em pé, das florestas em pé. Não é uma questão só estética, mas fundamentalmente é uma questão que está relacionada com a própria saúde do planeta, né? Então, a compreensão desses fenômenos do ponto de vista das ciências da natureza é extremamente importante para que
não só os cientistas, ou não só as pessoas que vivem na Amazônia saibam disso, mas que todas as pessoas no mundo saibam da importância da Amazônia para a manutenção do clima, para a regulação das chuvas, para o desenvolvimento, por exemplo, da biodiversidade e das relações ecológicas que aí estão estabelecidas, né? Então, é nesse sentido que eu entendo que a manutenção, né, que a estruturação, né, dessas unidades curriculares contribui para o aprofundamento do conhecimento na área de ciências da natureza. Excelente, professor. Eu acho que é interessante também a gente ressaltar que nessa unidade curricular, os estudantes vão poder se aprofundar nos impactos da relação entre o meio ambiente e a sociedade no contexto amazônico, mas com vista ao desenvolvimento de práticas solidárias e o desenvolvimento de soluções para questões de sustentabilidade. Então, por exemplo, vai aparecer a questão da demanda da energia elétrica e seus impactos no território, a produção de alimentos e seus impactos no território, a utilização das riquezas florestais, os programas de desenvolvimento de ciência e tecnologia nas regiões amazônicas, né? Tudo isso para que os estudantes possam realizar análises, mapeamentos e criar soluções sustentáveis. Confere, professor. Exatamente. Quando a gente pensa, por exemplo, o detalhamento dos módulos dessa unidade, a gente vai ter várias situações nas quais esses conhecimentos, tanto os conhecimentos científicos e tal, como os conhecimentos tradicionais, né, alinhados a uma lógica, né, de mobilização desses conhecimentos para o enfrentamento de situações, problemas locais e tal, o mote de várias atividades que são propostas, né? A ideia é que os estudantes possam entender que o caminho da construção do conhecimento é uma das melhores possibilidades que nós temos, né? Não só para compreender melhor essa complexidade, essas diversidades amazônicas, mas também para pensar em soluções para questões que estão postas, né? Um exemplo típico são os modelos de desenvolvimento tradicionais, né? Quando a gente pensa, por exemplo, a questão do extrativismo. Há várias formas de fazer extrativismo. A gente pode pensar algumas formas, por exemplo, que têm forte impacto na geração de resíduos, na redução de diversidade biológica, no impacto através do desmatamento e tal. E existem outros modelos, né, que visam, por exemplo, uma economia mais circular, na qual se pensa, por exemplo, a produção de resíduos ao longo das etapas, algo que valorize mais o conhecimento tradicional e, portanto, um certo empoderamento das populações locais e tradicionais, não só no sentido econômico e tal, mas também na valorização desse conhecimento como sendo algo extremamente importante, né? Aliás, essa relação, né, entre biodiversidade e sociodiversidade é uma das coisas mais importantes que a gente encontra na região amazônica. Em que sentido, né? Muito do que a gente conhece da diversidade biológica, por exemplo, relacionado a produtos voltados para a alimentação ou relacionados, por exemplo, com plantas medicinais e tal, estão diretamente relacionados com processos que os nossos antepassados ou populações antepassadas da Amazônia tiveram como trabalho na seleção de variedades genéticas dessas plantas ou no próprio processo de plantio, né? Não no plantio agrícola como a gente conhece hoje, mas num certo processo de modelamento da floresta que foi sendo feito ao longo de muitas gerações, né? Então, essa relação entre sociodiversidade e biodiversidade, ela é muito integrada, e entender como isso ocorre é fundamental para que a gente possa pensar o futuro da Amazônia. Perfeito. Eu sei que nessa unidade curricular, o conceito de
bioeconomia vai ser trabalhado. A gente também tem aí os princípios da economia circular, modos de produção sustentável, tendo tudo isso como norte a educação para a sustentabilidade. Fala mais um pouquinho para a gente sobre os objetos de conhecimento que serão mobilizados nessa unidade curricular e sobre a sua importância para o aprofundamento de aprendizagem nas ciências da natureza e suas tecnologias. Claro. Acho que você chama atenção que alguns desses objetos de conhecimento, né? Então, a gente está falando aí, né, de economia circular, a gente está falando de tecnologia. Quando a gente fala em tecnologia, a gente pode pensar a mobilização de determinados conhecimentos, né, para o enfrentamento de algumas questões ou para a melhoria da prática ou de determinados processos, né, que são realizados. E, muitas vezes, né, essas tecnologias, elas dependem de conhecimentos que são muito avançados. E esse, por exemplo, é um desafio hoje na Amazônia, né? Quando a gente pensa numa indústria 4.0, por exemplo, na Amazônia, que é muito viável, né? Por exemplo, na indústria farmacêutica, com relação a tecnologias envolvendo aí, né, a própria diversidade genética e de espécies amazônicas, né, como explorar isso, mantendo a floresta em pé, por exemplo. Mas há uma série de outras tecnologias, né, que podem ser otimizadas e que podem ser redescobertas em muitos sentidos, né, que partem de conhecimentos tradicionais, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para a diversidade de plantas na alimentação humana, né? No mundo como um todo, né, a gente teve, nas últimas décadas e tal, uma redução nas fontes desses alimentos, né? Bom, o que a Amazônia nos mostra? Né? Que existe uma diversidade muito maior, né, e possível de outras espécies que podem ser utilizadas na alimentação. E isso está embasado num conhecimento tradicional, tanto de povos originários, quanto de populações ribeirinhas, quilombolas e tal, que nos mostram que essa diversidade pode ser um caminho importante, né, para melhorar a qualidade da alimentação, tanto na região amazônica quanto em outras regiões do mundo, né? Então, isso é importante. Outros objetos de conhecimento bastante importantes, né, que são tratados aí ao longo dessa unidade, né, pensando nessa questão aí das tecnologias, tem a ver um pouco com como é que a gente olha para essa riqueza presente na Amazônia e a gente pode olhar para isso a partir de uma perspectiva de empreendimentos, né? Quer dizer, como é que é possível empreender de uma forma responsável, sustentável, né? E pensando aí em princípios, por exemplo, como da economia circular, utilizando esses recursos, né? Então, acho que esse é um outro ponto importante. Olhar, por exemplo, para a questão da dependência de energias, né? E aí a gente está falando, por exemplo, de energia elétrica, né? A gente sabe que é um desafio hoje para a região amazônica e o quanto é necessário, né, pensar em modelos diferentes daqueles que, por exemplo, estão propostos para outras regiões do país, né? Por exemplo, a gente não vai ter uma rede de eletrificação na Amazônia como a gente tem em outras regiões do país. Portanto, pensar uma matriz energética para a Amazônia pressupõe pensar outros modelos de geração, de consumo e de distribuição, né, de distribuição e consumo dessa energia para as diferentes populações amazônicas, né? Nesse sentido, por exemplo, a ideia de qualidade de vida, a ideia de saúde, também são conceitos e objetos de conhecimento muito importantes de serem mobilizados ao longo dessa unidade curricular. Eu acho bacana a gente também destacar
que os estudantes irão interagir com esses objetos de conhecimento, realizando mapeamentos de contexto ao longo dessa unidade curricular, estudos de caso, coleta e análise de dados. Também vão participar de desenvolvimento de uma campanha de comunicação, ou seja, né, eles irão aprender de forma ativa, tendo como ponto de partida temas complexos e questões contemporâneas. Muito bom. Exato. Acho que uma complementação aí no que você diz é pensar, né, esses objetos de conhecimento, né, todos eles importantes e tal, mas pensar a partir da perspectiva de qual a importância deles para o desenvolvimento desses estudantes, né? E aí, nesse sentido, hoje a gente entende a importância que tem situações didáticas nas quais os estudantes estejam à frente desses processos, né? Sejam o núcleo, o centro, né, dessas situações de aprendizagem. Então, por isso, as aprendizagens ativas serem tão importantes nesses contextos. Perfeito, professor. E sobre as expectativas de aprendizagem? Você já foi trazendo algumas pitadas, mas detalhe um pouco mais sobre as expectativas previstas nessa unidade curricular. Perfeito. Bom, a gente considera, né, que nessa unidade curricular, né, é muito importante, né, que os estudantes, né, possam ter diferentes oportunidades para analisar, né, a bioeconomia, que a gente está chamando aí de bioeconomia, né? Quer dizer, a utilização de recursos biológicos, recursos naturais, né, no desenvolvimento de determinadas práticas econômicas e tal. Né? Óbvio que há várias possibilidades de pensar a bioeconomia. A bioeconomia não é um conceito fechado e tal, muito pelo contrário, é um conceito em construção e tal, mas a gente entende que pensar a utilização desses recursos é pensar a utilização desses recursos, né, a partir de determinados princípios, que são princípios de sustentabilidade, princípios que levem em consideração a diversidade socioeconômica e sociocultural da região e assim por diante. Né? Então, acho que esse é um ponto. Então, olhar para esses contextos e possibilitar uma análise mais criteriosa de como o desenvolvimento da bioeconomia pode se dar na Amazônia é algo extremamente importante. Como é que se faz isso? Né? Se faz isso olhando para as realidades. Então, algo muito importante é analisar situações muito concretas. Né? Por exemplo, olhar para a produção de açaí, que é algo hoje bastante conhecido e tal na Amazônia, e entender como é que isso se dá dentro de um contexto de bioeconomia. Olhar, por exemplo, para a produção de determinados tipos de alimento ou para a extração de determinados tipos de princípios ativos e tal na região amazônica, e entender como é que isso se dá dentro de uma cadeia produtiva. Né? E quando a gente pensa em analisar, é entender os prós, os contras, os impactos, as possibilidades de melhoria e assim por diante. Outra situação muito importante, né, é utilizar estratégias de planejamento mesmo, de organização dessas cadeias produtivas. Então, muitas vezes, né, quer dizer, a gente tem ali algo que é um produto, né, sei lá, pode pensar um determinado produto alimentício e tal, extraído numa determinada comunidade, óleo de andiroba ou outros produtos, por exemplo. Agora, como é que isso chega em outros mercados, por exemplo? Quer dizer, qual que é o planejamento necessário para que isso atinja determinados públicos-alvo, por exemplo? Né? Então, aí a gente começa a pensar, então, quais são esses aspectos relacionados ao empreender que podem ser compreendidos nesses contextos. A outra é, quando a gente fala em empreendedorismo, a gente está falando em diferentes coisas. Por exemplo, pode pensar no empreendedorismo social, a gente pode pensar no empreendedorismo econômico, a gente pode pensar no empreendedorismo com base
em ações mais cooperativas. Então, há uma diversidade grande aí que precisa ser considerada. Então, utilizar estratégias de planejamento é bastante importante. Para isso, por exemplo, a gente passa, né, por questões que estão relacionadas a entender a diversidade desses produtos. Então, isso a gente pode reconhecer utilizando diferentes formas de conhecimento, conhecimento científico, conhecimentos tradicionais. A gente pode entender uma outra coisa importante, que é como é que esse conhecimento construído chega em diferentes veículos, por exemplo, de comunicação, ou atinge diferentes públicos, e para isso a forma como a gente organiza essas informações, né, e veicula essas informações é extremamente importante, e os estudantes entenderem como essa lógica, né, de construir as narrativas, de valorizar determinadas informações, de priorizar determinados tipos de conhecimento e tal, é muito importante para que a gente dê conta, né, de falar dessa sociobiodiversidade amazônica. Um outro ponto importante, né, é entender as próprias potencialidades, né, da biodiversidade amazônica nessa perspectiva mais da bioeconomia, né? Então, esses processos investigativos, né, de entender essas potencialidades, muitas vezes vêm de conhecimento puramente científico mesmo. Então, a importância hoje que a gente tem de desenvolver a investigação dessa diversidade biológica, e entender, por exemplo, como que determinados extratos de planta podem ser utilizados na indústria dos cosméticos, ou na indústria farmacêutica, ou no tratamento de doenças, e assim por diante, né? Então, como é que a gente investiga isso, né? Então, existem procedimentos para isso. Óbvio que muitas vezes essas potencialidades elas já estão de uma certa forma mapeadas, né, no conhecimento tradicional. Então, valorizar esse conhecimento é extremamente importante. Então, acho que essas são três linhas aí, né, que evidenciam aí as nossas expectativas de aprendizagem para os estudantes. Excelente. Para a gente fechar com chave de ouro, uma última questão. Essa unidade curricular, ela foi organizada a partir dos 4 eixos estruturantes. Então, nós temos a investigação científica, o empreendedorismo, os processos criativos, a mediação e a intervenção sociocultural, como norteadores, né, dessa unidade curricular. Você pode explicitar para a gente como é que esses eixos são mobilizados nas situações de aprendizagem da unidade? Claro. Bom, essa unidade ela está estruturada em 4 módulos, né? Então, a gente tem, por exemplo, um módulo inicial, né, que é o módulo 1, né, não obrigatoriamente inicial, né, que tem a ver um pouco com um olhar para as tradições e as potencialidades amazônicas, né? Então, quando a gente pensa, né, na Amazônia, né, como contextos, né, a gente tem uma diversidade muito grande, tanto do ponto de vista social, quanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista das paisagens naturais, assim por diante. Bom, entender, por exemplo, como os estudantes, né, como as habilidades relacionadas a esses eixos estruturantes são mobilizadas, né, nesse módulo, por exemplo, uma das situações por exemplo, olhar para essas cadeias produtivas que estão lá presentes, identificar, por exemplo, como é que elas se dão e, a partir de um processo investigativo, entender quais são, né, os gargalos, por exemplo, de uma determinada cadeia produtiva. Então, nesse sentido, né, é importante a gente olhar, no caso da investigação científica, o quanto, quando a gente pensa os processos investigativos, eles são importantes para a gente construir modelos, né? Quer dizer, a ideia
da investigação científica é que as pessoas entendam, né, que a construção do conhecimento científico ela não é definitiva, né, no sentido de que, uma vez estabelecida uma relação, essa relação é verdadeira para sempre, no sentido de uma verdade absoluta. Mas ela é um modelo que nos permite compreender a realidade dentro daquele contexto, dentro daquele momento histórico ou social, né? Portanto, a gente está falando de verdades que vão sendo, ou de modelos, por isso a ideia de modelos é importante, que podem ser aprimorados ao longo do tempo, né? Então, acho que esse é um aspecto importante. Agora, ainda com relação a esse módulo, né, uma coisa importante diz respeito a questão dos processos criativos, né? Quer dizer, como é que eu pego algo que é conhecido, é tradicional, é feito rotineiramente pelas pessoas, e eu transformo isso em algo que pode ser interessante para outros públicos. Então, por exemplo, criar campanhas, né, comunicativas, e aí, nesse sentido, pensar o uso de diferentes mídias e tal, que possam levar esses conhecimentos, que são conhecimentos importantes, tradicionais e tal, e valorizá-los diante de outros públicos. E isso nos parece que é extremamente importante. Então, esse é um processo criativo dos mais significativos quando a gente pensa nos contextos amazônicos, né, que é a própria valorização dos conhecimentos tradicionais, né? Um outro módulo, né, nessa unidade ainda, né, pensando aí como é que ela está estruturada, né, tem a ver com a ideia da bioeconomia, mas relacionada mais ao uso dos recursos, né? Então, aí, por exemplo, né, tem uma questão central que pensando essa questão dos processos investigativos, olhar para como é que eu investigo um modelo que não está posto naquele local. Então, hoje, quando a gente pensa na economia circular e tal, é uma questão muito importante, não só do ponto de vista teórico, mas para mudar algumas práticas. Então, isso é importante, né? Agora, nesse sentido, né, quando a gente pensa os processos de mediação e intervenção sociocultural, como é que eu, então, tenho um processo investigativo, compreendo determinados processos, portanto, construo determinados conhecimentos e utilizo esses conhecimentos num processo de intervenção sociocultural ou socioambiental. Então, esse segundo módulo, por exemplo, ele tem muito disso, né, que é como utilizar essa abrangência de conhecimentos para promover situações nas quais os estudantes possam intervir, né, possam atuar nos seus contextos locais, né? Do ponto de vista, por exemplo, um terceiro módulo, né, que a gente vai ter nessa unidade tem a ver com produção de alimentos, né? Então, um pouco que a gente estava comentando anteriormente, né? Então, é olhar um pouco para essa questão dos contextos amazônicos e entender quais são as contribuições que isso pode ter para a saúde das pessoas, para a qualidade de vida das pessoas e tal. E muitas dessas respostas, elas já estão dadas nesses diferentes contextos, né? Então, como é que a gente valoriza isso? Como é que a gente socializa isso e compartilha esse conhecimento? E aí, novamente, nesse sentido, tanto os mecanismos de intervenção quanto os mecanismos de investigação são igualmente importantes, né? Agora, também os mecanismos de empreendedorismo, né, que é um dos eixos importantes. Então, pensar não só em como mobilizar esses conhecimentos, mas também como otimizar a produção desses produtos, né, é algo que é extremamente importante. Para finalizar, um exemplo, né, de como esses processos de intervenção são importantes, se a gente pegar, por exemplo, situações, né, que envolvem, né, no caso aí, por exemplo, as redes de sementes, né, da Amazônia, que hoje estão constituídas e tal, né?
elas vão ter impacto não só do ponto de vista econômico, elas vão ter impacto, por exemplo, na reconstituição da floresta. Então, quando a gente tem lá um conhecimento organizado acerca da diversidade de plantas que podem ser utilizadas para reconstituir, né, manchas de floresta, então esse conhecimento ele passa a ser bastante aplicado, né? Não só um conhecimento tradicional, um conhecimento científico básico, importante, mas também um conhecimento que tem um cunho tecnológico nesse sentido, né? De aplicação imediata. Então, eu acho que é nesse sentido que esses módulos aparecem. Paulo, eu quero agradecer imensamente pelas suas contribuições. Com certeza, elas ajudaram a nos aproximar um pouco mais dessa unidade curricular de bioeconomia em contextos socioambientais amazônicos. Nós ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até uma próxima.